Olá pessoal, nós estamos aqui para mais uma aulinha de química e como combinado com vocês, hoje eu estou gravando esse vídeo para fazer a correção daquela atividade da semana passada. Lembrando que aquela atividade ela não era uma atividade avaliativa, ou seja, vocês não precisavam me enviar imagens da resolução, era apenas um exercício de fixação. Hoje eu vou fazer a correção dela e posteriormente a esse vídeo eu vou postar também a primeira atividade do bimestre, tá? Então, vocês têm um prazo de uma semana para resolver essa atividade que eu vou postar logo em seguida. Então, hoje a nossa aulinha é dia 28 de outubro, né? Vocês vão ter o prazo de uma semana, então, ou seja, vocês vão me entregar no dia 4 de novembro, tá? Então, prazo máximo para a entrega da atividade, da primeira atividade do terceiro bimestre de Química é dia 4 de novembro, ok? Na aula passada eu falei um pouquinho com vocês referente à distribuição eletrônica, né? Distribuição de Linus Pauling. Então, conforme o diagrama de Linus Pauling, ele organizou os elétrons em 7 níveis de energia, né? Ele falou que o átomo ele seria constituído por um núcleo e que ao redor do núcleo estaria as 7 camadas ou 7 níveis de energia, na qual ele denominou uma letra para cada camada. Camada K, L, M, N, O, P, Q, não é isso? Então, ele também falou que cada camada tinha uma capacidade máxima de elétrons e que esses elétrons estavam distribuídos nos subníveis, nos quais ele denominou 4 tipos de subníveis: subnível S, subnível P, subnível D, subnível F. Ele falou que no subnível S a capacidade máxima de armazenamento de elétrons é 2, subnível P, 6 elétrons, subnível D, 10 elétrons, subnível F, 14 elétrons. E aí ele falou também que, em relação ao nível de energia, quanto mais próximo estivesse a camada do núcleo, menos energética seria essa camada. Quanto mais distante ela estivesse do núcleo, maior seria o nível de energia, né? E ele também determinou que o sentido dos subníveis eletrônicos, você deve sempre seguir a seta na diagonal, do subnível de menor energia para o subnível de maior energia. Então, hoje nós vamos para a resolução daqueles exercícios que eu deixei para vocês praticar na aulinha passada. E aí vocês façam as devidas correções. E aí, logo após a resolução desse exercício de fixação, nós vamos por Vera, né? Primeira atividade. Lembrando que essa atividade ela tem um valor de 2 pontos, tá? Isso vale 2 pontos para quem me entregar dentro do prazo. Entregar fora do prazo vai ter uma diminuição na atividade, tá? Ela não vai ter mais o mesmo valor. Então, procure entregar dentro do prazo para vocês terem uma pontuação bacana. Também é outra questão, não quer dizer que você me entrega a resolução, o exercício, que você vai ficar com 2. Então, se você for errando, é claro que eu vou fazer as devidas correções, né? E aí a pontuação sua também não vai ser uma pontuação máxima. Então, vamos lá. Na aulinha passada, eu deixei para vocês praticar a distribuição eletrônica de alguns elementos químicos, né? Já na aula anterior eu falei sobre a simbologia dos elementos químicos, como é que era a simbologia, o que era número atômico, o que era semelhança atômica. Então agora vamos pegar o diagrama de Linus Pauling e vamos praticar. Quais são os exemplos que eu deixei para vocês? Eu pedi que vocês fizessem a distribuição eletrônica do magnésio, na qual ele é representado pelo símbolo Mg. Observe que o M maiúsculo e o G minúsculo, porque quando eu tenho o símbolo de um elemento químico que é representado por 2 letras, a primeira letra sempre vai vir em maiúsculo e a segunda letra em minúsculo.
Então, eu tenho magnésio, onde eu tenho o número atômico do magnésio é 12. O que vocês vão entender? O magnésio está no estado fundamental, porque ele não tem nenhum tipo de íon aqui. Ele não perdeu e nem ganhou elétrons. Então, se o número atômico dele é 12, ele vai ter 12 prótons e 12 elétrons. A mesma quantidade de prótons é a mesma de elétrons quando o átomo está no seu estado fundamental. Quando o átomo está no seu estado excitado, professora, quando é que o átomo vai estar no seu estado excitado? Quando ele perder elétrons ou quando ele ganhar elétrons. Então, nesse caso aqui, o magnésio, ele está no estado fundamental, porque ele não possui nenhum tipo de ionização, ou seja, ele não está na forma nem de cátion e nem de ânion. Então, vocês vão distribuir 12 elétrons no magnésio. Tem um segundo exemplo. Quem é na tabela periódica que está sendo representado pelo símbolo S? É o átomo de enxofre, tá? O átomo de enxofre, o seu símbolo é S, e ele tem um número atômico 16. O outro exemplo que vamos fazer a distribuição eletrônica é do vanádio. O vanádio tem número atômico 23 e ele está sendo representado pelo símbolo V. O outro elemento químico é o latânio, número atômico 57. Então, vamos lá para a resolução dessa primeira parte, desses 4 exemplos aí. Se vocês observar, esses 4 exemplos, todos eles estão no estado fundamental. Ou seja, não ocorreu nem perda e nem ganho de elétrons. Primeiro exemplo, quem é? O magnésio, não é isso? O magnésio é representado pelo símbolo Mg e qual é a referência que eu tenho que olhar para o magnésio? O número atômico. Por quê? Através do número atômico eu vou determinar a quantidade de prótons e de elétrons. E através da quantidade de elétrons eu consigo fazer a minha distribuição eletrônica. Então vamos lá para o diagrama de Linus-Pauling. O que o diagrama de Linus-Pauling me disse? Ele me falou que eu tenho 7 camadas. Ele numerou o diagrama de 1 a 7. Cada nível representa uma camada, não é isso? Número 1, ele está referente à camada K. Número 2 é o segundo nível após o núcleo, a camada L. Número 3, camada M. Número 4, camada N. Número 5, camada O. Número 6, camada P. Número 7, camada Q. Então, de acordo com Pauling, eu tenho que seguir a sequência do nível de menor energia para o nível de maior energia. Então, seguindo essa ordem crescente de energia, o nível de menor energia é 1s2, né? E o nível de maior energia é o 7p6, porque eu sempre vou utilizar a ordem do nível de menor energia para o de maior energia. Qual o primeiro exemplo que eu tenho aqui? Eu tenho magnésio. Qual a quantidade de elétrons que tem o magnésio? 12. Então, como é que vai ficar a configuração eletrônica do magnésio? Eu vou lá no diagrama. Quem é o primeiro subnível que eu tenho aqui no diagrama que eu posso preencher? 1s2. Então, aqui eu já vou preencher esse primeiro subnível. 1s2. Só que eu tenho 12 elétrons no magnésio. Qual é o próximo subnível depois de 1s2? 2s2. Depois do 2s2... 2p6, não é isso? E 3s2. Então, como é que ficaria a distribuição eletrônica do magnésio de acordo com o diagrama de Linus-Pauling? Ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, seguindo aquela sequência do nível de menor energia para o de maior energia. Se vocês observar aqui, quantas camadas foram preenchidas com elétrons? 3 camadas. Como assim, professora? Olha só, a primeira camada quem é? Camada K. Ela está sendo representada por qual número? Número 1. Quantos elétrons foram distribuídos na camada K? 2. Eu preenchi apenas 2 elétrons no subnível S. Então, na camada K eu tenho 2 elétrons. A segunda camada quem é? Camada L. Quais foram os subníveis preenchidos com elétrons na camada L? Subnível S e subnível P. Então, vai ficar 2s2 e 2p6. No subnível S, eu distribuí 2 elétrons. No subnível P,
6 elétrons. 2 com mais 6, 8. Então, a segunda camada, eu preenchi 8 elétrons. 2 elétrons está no subnível S e 6 elétrons no subnível P. A última camada, ela está no subnível, a terceira camada. Quantos elétrons eu preenchi na terceira camada? Apenas 2 elétrons. Qual foi o subnível que eu utilizei para distribuir 2 elétrons? Subnível S. Então, vocês podem observar aqui que o magnésio, ele vai possuir, no seu estado fundamental, ele vai possuir essa seguinte configuração eletrônica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Se eu perguntasse de vocês qual é o subnível de menor energia, seria o subnível 1s2. Qual seria o subnível de maior energia? 3s2. É o mais externo, é o de maior energia. Quanto mais afastado do núcleo, mais energia possui esse subnível, tá? O outro elemento que eu deixei para vocês fazer a distribuição eletrônica foi o elemento de enxofre. Então, o enxofre ele é representado pelo símbolo S, tem um número atômico 16. O que vocês têm que compreender? O enxofre está no seu estado fundamental, ou seja, ele não perdeu e nem ganhou elétrons. Então, ele tem 16 prótons e 16 elétrons. O que eu preciso saber? A quantidade de elétrons. Então, eu tenho 16 elétrons para distribuir nos subníveis eletrônicos. Então, vamos lá. Quem é o primeiro subnível do diagrama que eu preciso preencher com elétrons? Subnível 1, S. No subnível S, eu posso colocar quantos elétrons? A capacidade máxima de elétrons no subnível S é 2. Então, vai ficar 1s2. Só que o enxofre, ele tem... Qual é a quantidade de elétrons que ele tem? 16. Até o momento eu distribuí 2. Então, eu vou para o próximo subnível. Qual é o próximo subnível? 2s2. Então, no subnível 2s2, eu vou colocar 2 elétrons. Coloquei 2 elétrons no subnível 1s2, com mais 2 elétrons no subnível 2s2. Eu ainda tenho que preencher mais 12 elétrons. Então, depois do subnível 2s2, qual o próximo subnível? Eu vou seguir essa direção da seta aqui, ó, sempre na diagonal. Então, venho 2s2, o próximo subnível aqui na diagonal é 2p6. Eu sei que no subnível P, a quantidade máxima de elétrons que eu posso colocar é 6. Então, eu coloco 6 elétrons aqui no subnível P. E aí, até o momento, eu já tenho 10 elétrons. Por quê? Eu tenho 2 elétrons no subnível 1s2, 2 elétrons no subnível 2s2 e 6 elétrons no subnível 2p6. Só que o elemento átomo de enxofre, ele tem quantos elétrons? 16. Então, 10 para 16 está faltando 6 elétrons. Qual é o próximo subnível? 3s. Eu sei que o subnível S, qual é a capacidade máxima de armazenamento de elétrons? Ele pode armazenar até 2 elétrons. Então, eu coloco 2 elétrons no subnível 3s2. Vamos ter que contabilizar a quantidade de elétrons que já foram distribuídas. Então, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Até o subnível 3s2, eu tenho 12 elétrons. Só que o enxofre, ele tem quantos elétrons? 16 elétrons. Então, 12 para 16 está faltando 4, né? Então, qual é o próximo subnível? 3p6. Quantos elétrons eu posso colocar no subnível P? 6. Só que eu preciso de 6? Não, eu preciso só de 4. Então, vai ficar o quê? 3p4. Então, como é que vai ficar a configuração eletrônica do enxofre? O enxofre vai ter a seguinte configuração eletrônica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Quantas camadas eu preenchi com elétrons na distribuição eletrônica do enxofre? Eu preenchi 3 camadas. Quais são elas? Qual é a primeira camada que está após o núcleo? A camada K. Quantos elétrons eu distribuí na camada K? 2. Qual foi o subnível que eu utilizei para distribuir esses 2 elétrons? Subnível S. Então, na camada K, eu coloquei 2 elétrons. A segunda camada, quem é? Camada L.
Quantos elétrons eu distribuí na camada L? 8 elétrons. Ela está sendo representada pelo número 2. E quais são os subníveis que eu utilizei para distribuir 8 elétrons? Eu distribuí 2 elétrons no subnível S e distribuí 6 elétrons no subnível P. E a última camada preenchida com elétrons foi a camada M. Quantos elétrons eu distribuí na camada M? 6 elétrons. Qual é a terceira camada ou terceiro nível de energia? É a camada M e ela está sendo representada pelo número 3. Esses 6 elétrons foram distribuídos da seguinte maneira: 2 elétrons no subnível S e 4 elétrons no subnível P. Então, gente, observem aqui. Se eu perguntasse para vocês qual é o nível de menor energia na distribuição eletrônica do elemento de enxofre, vocês iam me falar que é o nível 1, que é a camada K. Quando eu falo em nível, é a mesma coisa de camada. Então, o primeiro nível aqui é o nível de menor energia. Quanto mais afastado estiver o nível ou a camada, mais energia tem essa camada ou esse nível de elétrons. Então, nesse caso aqui, o nível de menor energia é o primeiro, né? O nível 1, a camada K, e o nível de maior energia seria a camada M. Agora, se eu perguntasse para vocês qual o subnível aqui mais energético, aquele mais externo, seria o subnível 3P4. Então, o subnível de maior energia seria o 3P4. E o subnível de menor energia seria 1S2. Próximo exemplo que eu passei para vocês foi o vanádio. O vanádio ele é representado pelo símbolo V, né? E ele tem um número atômico 23. Ele está no seu estado fundamental, ou seja, ele não perdeu e nem ganhou elétrons. Como é que vai ficar a configuração eletrônica do vanádio? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Professora, calma aí. No subnível 3D, não era para ficar 10 elétrons? Era. Só que aqui, ó, ele tem a capacidade máxima de armazenamento de 10 elétrons subnível D. Porém, eu não preciso de 10 elétrons aqui, eu só preciso de 3. Como assim, professora? Qual é a quantidade de elétrons que eu tenho do vanádio? 23. Eu utilizei 2 elétrons no subnível 1S2, né? Aí, qual foi o próximo subnível que eu utilizei? 2S2. Se eu somar 2 com mais 2, 4. Distribuir mais 6 elétrons no subnível 2P6, 2 com mais 6, 10. Quantos elétrons eu tenho para distribuir? 23. Depois do subnível 2P6, qual o próximo subnível? 3S2. Então, 3S2, eu já distribuí 12 elétrons, porque 2 no subnível 1S2, 2 elétrons no subnível 2S2, 6 elétrons no subnível 2P6 e 2 elétrons no subnível 3S2. Só que eu tenho 23 elétrons. Então, eu vou para o próximo subnível. Quem é o próximo subnível? É o subnível 3P6. Então, eu sei que a capacidade máxima de elétrons que eu posso colocar no subnível P é 6. Então, até o momento aqui, quantos elétrons eu já tenho? 2 com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18. Então, eu tenho que preencher mais subnível. Tenho mais elétrons para ser preenchido. Eu vou para o próximo subnível. Quem é o próximo subnível? 4S2. Então, no subnível 4S2, até o momento eu já vou ter quantos elétrons? 20 elétrons. Aí o próximo subnível seria o quê? 3D. Eu sei que o subnível D, a capacidade máxima de elétrons dele é 10. Só que eu não preciso preencher a capacidade máxima. Eu só preencho aquela quantidade necessária. Então, para o caso do elemento vanádio, ele só tem 23 elétrons. Eu só preciso distribuir 3 elétrons aqui no subnível D. Se eu colocar 10 elétrons, vai passar a quantidade do número de elétrons dele. Então, para a quantidade de 23 elétrons, só é necessário 3 elétrons aqui no subnível D. Então, essa é a configuração eletrônica do vanádio. E aí, vamos ver quantas camadas eletrônicas foram preenchidas com elétrons.
foram preenchidas 4 camadas com elétrons. A primeira camada, quem é? A camada K, ela é representada pelo número 1, porque é o primeiro nível de energia onde estão armazenados os elétrons. Quantos elétrons eu distribuí na primeira camada? 2. A segunda camada, quem é? Camada L. Ela está sendo representada pelo número 2. Quantos elétrons eu coloquei na camada L? Distribuí 2 elétrons no subnível S e 6 elétrons no subnível P. Então, a segunda camada foi preenchida com 8 elétrons. E a terceira camada, quem é? A camada M. Ela está sendo representada pelo número 3, porque é a terceira camada ou terceiro nível de energia após o núcleo. Quais são os subníveis que foram preenchidos com elétrons na terceira camada? No subnível S, eu coloquei 2 elétrons. No subnível P, eu distribuí 6 elétrons. E no subnível D, 3 elétrons. Então, vamos contabilizar. 2 mais 6, 8. 8 mais 3, 11. Então, a terceira camada eu tenho 11 elétrons, né? E a quarta camada, quem é? A camada N. Na camada N, eu só distribuí 2 elétrons. E esses 2 elétrons estão distribuídos em qual subnível? No subnível S. Então, a camada N foi preenchida apenas com 2 elétrons. Então, essa é a configuração eletrônica do vanádio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Ok? Próximo exemplo. Enxofre, vanádio, latânio. O latânio, ele tem um número atômico equivalente a quanto? 57. Ele está no estado fundamental? Está no estado fundamental, ou seja, não perdeu e nem ganhou elétrons. Então, se ele tem um número atômico 57, ele tem 57 prótons e 57 elétrons, tá? Então, essa vai ser a configuração eletrônica dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f1. Opa, professora, o subnível F, eu não tenho que colocar, não é 14 elétrons, não. A capacidade máxima do subnível F é 14 elétrons. Mas no caso do latânio, eu só preciso de 1 elétrons para completar 57. Então, eu não preciso colocar 14. Se eu colocar 14 aqui, vai ultrapassar a quantidade de elétrons. Então, o subnível F, a capacidade máxima dele é 14 elétrons, mas não quer dizer que eu preciso preencher com 14 elétrons. E aí, quantas camadas foram preenchidas com elétrons na distribuição eletrônica do latânio? Eu consegui preencher 5 camadas com elétrons. A primeira camada é a camada K. A segunda camada é a camada L. Terceira camada é a camada M. Quarta camada é a camada N. Quinta camada é a camada O. Então, olha só. Na primeira camada, eu preenchi 2 elétrons. Em qual subnível? Subnível S. A segunda camada, eu preenchi com 8 elétrons. Quais foram os subníveis que eu preenchi? Coloquei 2 elétrons no subnível S e 6 elétrons no subnível P. A terceira camada, quem é? A camada M. Quantos elétrons foram distribuídos na camada M? 18 elétrons. Vamos analisar quais são os subníveis que foram preenchidos esses 18 elétrons. 2 elétrons eu distribuí no subnível S, 6 elétrons no subnível P e 10 elétrons no subnível D. Então, olha só, somando 2 com mais 6, 8 com mais 10, 18. Então, a terceira camada preencheu o subnível S, o subnível P e o subnível D. A quarta camada, o quarto nível de energia, foram distribuídos 19 elétrons. Então, quem são esses subníveis que foram preenchidos com 19 elétrons? No subnível S, eu armazenei 2 elétrons. No subnível P, 6 elétrons. No subnível D, eu distribuí 10 elétrons.
E no subnível F, eu distribuí 1 elétrons. Então, a quarta camada, ou quarto nível de energia, foram distribuídos 19 elétrons. E a última camada preenchida com elétrons foi a camada O. Quantos elétrons eu distribuí? 8 elétrons, tá? Então, quais são os subníveis que foram preenchidos? No subnível S, eu preenchi 2 elétrons e no subnível P, 6 elétrons. Então, observem aqui, gente. Professora, então quer dizer que a camada de maior energia aí, o subnível de maior energia é a camada O. Por essa distribuição eletrônica aqui, qual foi o último subnível preenchido com elétron? 4F1. Então, o subnível mais externo, mais afastado do núcleo, é o 4F1. Então, ele é o mais energético. E o subnível de menor energia? 1S2, tá? E agora, eu tenho 3 exemplos, só que ele não está no estado fundamental, né? Ele está no seu estado excitado, ou seja, ocorreu a perda ou o ganho de elétrons. Então, quando o elemento químico está na sua forma ionizada, só existe 2 tipos de íons, o cátio e o ânion. Quando ele está na forma de cátio, quer dizer que ocorreu a perda de elétrons. E se ele perde, ele fica positivo. Quando ele está na forma ionizada, na forma de ânion, ele ganha elétrons. Então, se ele ganha elétrons, ele fica negativo. Então, esses 3 exemplos aqui, ó. O F, quem é o F? O F é o elemento Flu, tá? Qual o número atômico do Flu? 9. Ele está uma carga negativa, então ele está na forma ionizada. Se ele está negativo é porque ele ganhou elétrons. Então, quantos elétrons ele tinha? No seu estado fundamental ele tinha 9, só que ele tem uma carga negativa, então ele ganhou 1 elétron. Se ele tinha 9, ele vai passar a ter 10. Professora, quando o átomo está no seu estado ionizado, nesse caso aqui do Flu, vai alterar a quantidade de prótons? Não, ele vai continuar tendo 9 prótons. A única coisa que vai ser alterada aqui é a quantidade de elétrons, tá? Então, nesse caso aqui, ele vai aumentar 1 elétron a mais do que o que ele tinha no seu estado fundamental. O outro exemplo é o magnésio. Então, o magnésio está na forma de cátio 2+. E o que isso significa? Significa que o magnésio perdeu 2 elétrons. Então, ele vai continuar tendo 12 prótons, porém, ele não vai ter mais 12 elétrons, porque ele perdeu 2 elétrons. Então, a carga 2+ significa perda de 2 elétrons. Se ele tinha 12, ele vai passar a ter 10. Ok? E o último exemplo aqui é o enxofre. O enxofre está na sua forma ionizada, na forma de ânion, 2-, significa que ele ganhou 2 elétrons. Então, no estado fundamental ele tinha 16, só que na forma ionizada, na forma de ânion, ele vai passar a ter 18 elétrons. Então, o enxofre tem 16 prótons e 18 elétrons. Vamos para a resolução desses 3 exemplos aqui para vocês verem como é que vai ficar. Então, o Flu. Qual o número atômico do Flu? 9. Quando ele está no estado fundamental, ele tem 9 prótons e 9 elétrons. Só que ele não está no estado fundamental. Por quê, professor? Porque ele tem uma carga negativa. Se ele tem o sinalzinho negativo aqui, me indica que ele está na forma ionizada. Se ele está na forma ionizada, ele ganhou 1 elétrons. Então, se ele tinha 9, ele vai passar a ter 10, tá? Então, como é que vai ficar a configuração eletrônica do Flu? 1s2, 2s2, 2p6. Quantos elétrons ele tem aqui? Ele tem 10 elétrons. 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L. O magnésio, na forma de cátio 2+, ele tem um número atômico 12, porém, a carga 2+ significa perda de elétrons. Se ele tinha 12 elétrons, ele vai passar a ter 10. Então, qual a configuração eletrônica dele? 1s2, 2s2, 2p6. Observe que o Flu é na forma de ânion e o magnésio na forma de cátio 2+,
eles vão obter a mesma configuração eletrônica, né? E observe que eles não estão no estado fundamental, eles estão na forma excitada, na forma de ionização. Ou seja, no caso do flúor, ele ganhou um elétron e no caso do magnésio, ele perdeu 2 elétrons. E o último exemplo aqui seria quem? O enxofre, na forma de ânion, né? E ele tem uma carga negativa 2-. Então, se ele tem uma carga negativa 2-, significa que ele ganhou 2 elétrons. Então, como é que vai ficar a distribuição, a configuração eletrônica do enxofre? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Vamos contabilizar aqui quantos elétrons eu tenho. 2 com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18. Professora, mas o número atômico no enxofre não era 16? É 16 se ele estiver no estado fundamental, porém ele não está no estado fundamental. Ele está na forma de ânion 2-, ou seja, ele vai ganhar 2 elétrons. Se ele tinha 16, ele vai passar a ter 18. Quais são as camadas que foram preenchidas com elétrons? 3 camadas. Na camada K, eu preenchi com 2 elétrons no subnível S. Na camada L, eu preenchi com 8 elétrons, 2 elétrons no subnível S, 6 elétrons no subnível P. E a terceira camada, eu preenchi com 8 elétrons, 2 elétrons no subnível S, 6 elétrons no subnível P. Galerinha, essa é a resolução do nosso exercício de fixação da aula anterior, tá? Então, agora eu vou passar para vocês a nossa primeira atividade do terceiro bimestre. Lembrando novamente que os senhores vão ter o prazo de entrega dessa atividade até o dia 4 de novembro. Então, essa é uma atividade que vai valer 2 pontos. Se você me entregar dentro do prazo, até o dia 4 de novembro, ela vale 2 pontos para vocês. Após o dia 4 de novembro, não vai ter mais esse valor, tá bom? E qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês. Vocês vão ter que copiar perguntas e resposta. E vocês podem me enviar tanto pelo Google Classroom quanto pelo WhatsApp. Pode ser no meu PV, pode ser no grupo de correção de química, tá bom? Mas lembrando que é perguntas e respostas, ok? Obrigada, estou aqui. Qualquer coisa pode me procurar.